Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou Roberto Padovani e junto com Carlos Lopes, a gente vai conversar essa semana sobre crescimento global. Bom, a gente tem visto os mercados financeiros internacionais muito tensos nos últimos dias em função da preocupação com uma eventual desaceleração global. Essa desaceleração já era esperada. Depois da rápida superação da pandemia em 2021, a gente teve um problema importante de inflação no mundo no ano passado e, como resultado, os bancos centrais elevaram a taxa de juros e, portanto, encareceram o crédito e o que acaba impactando o consumo e crescimento. Essa desaceleração é esperada. Mas não é só isso. A gente tem visto que a queda da inflação ela tem acontecido num ritmo mais lento que os bancos centrais gostariam, o que abre espaço para que essas taxas elevadas de juros sejam mantidas nesses patamares por mais tempo, encarecendo ainda mais o crédito, reduzindo o consumo e sendo um fator adicional para a desaceleração econômica, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Mas a história também não para aí. A gente tem uma preocupação grande com China. Depois da abertura da economia, depois da superação dos confinamentos em 2022, havia uma grande expectativa em relação à retomada da economia chinesa. Mas o que a gente tem visto na prática é o contrário. Existe um problema de oferta de mão de obra na China é cara, o que reduz a competitividade do país, tensões geopolíticas com os Estados Unidos aumentando as incertezas e afugentando investimentos, e principalmente a gente continua assistindo a uma grave crise no mercado imobiliário chinês. Portanto, quando a gente olha o mundo, a gente vê Estados Unidos, Europa e China desacelerando, os três principais motores de crescimento da economia mundial. Obviamente que isso vai garantir um quadro de desaceleração à frente. Quando a gente olha os indicadores, a gente percebe isso. À exceção das taxas de desemprego que continuam baixas no mundo todo, os dados de mercado imobiliário, os dados de produção industrial, o varejo, mostram claramente essa trajetória de desaceleração. Então, o que a gente vai continuar vendo pelos próximos meses é isso, a economia mundial perdendo fôlego. Esse quadro ele traz desafios importantes para a economia brasileira, mas quem vai explicar isso para a gente é o Carlos. O crescimento global ele ainda não tem sido ruim a ponto de trazer um impacto rápido e claro para o crescimento aqui no Brasil. Um dos principais canais de contágio desse crescimento menor lá fora para o crescimento aqui é justamente o preço das commodities. E o preço, embora tenha caído recentemente em função dessa preocupação com o crescimento, eles ainda mantêm níveis altos se comparado aí com os últimos anos. Então o Brasil ainda não tem um impacto, claro, negativo desse menor crescimento, pelo menos por enquanto os números não decepcionam significativamente. As preocupações na China, principalmente, trazem uma volatilidade, uma incerteza e um aumento da percepção de risco no mundo, que aí sim tem um impacto mais rápido, mais direto aqui sobre o Brasil. O Brasil, como um país emergente, tem ativos mais arriscados e os investidores que alocam recursos aqui vêm buscando uma rentabilidade e aceitando um risco maior. Nesse momento em que o risco no mundo fica maior, os investidores buscam ativos mais seguros e deixam países aqui como o Brasil. E, como resultado, a gente tem visto a moeda de muitos países, muitas economias emergentes, depreciando, perdendo valor em relação ao dólar. E não tem sido diferente aqui no Brasil. A gente vê o real também alcançando patamares aí mais depreciados em função de toda essa incerteza. Então, embora os números de crescimento no mundo ainda não estejam ruins o suficiente para ter um impacto direto no crescimento, aqui no Brasil a gente já vê esse impacto através desse canal financeiro, contaminando essa percepção de risco maior, contaminando o desempenho dos ativos financeiros aqui dentro. E se a bolsa vai pior, se os juros são mais altos ou o câmbio mais depreciado, isso acaba sim tendo efeitos sobre o crescimento aqui no Brasil. Então, um quadro ainda preocupante lá fora, sem impactos já evidentes, mas que são grandes pontos de atenção. Afinal, a gente está vivendo um mundo com crescimento menor, com mais incertezas, mas ao mesmo tempo, inflações ainda resistentes e que obrigam os bancos centrais a manter juros elevados. Isso pode dificultar o corte de juros aqui no Brasil e, eventualmente, acabar afetando até o crescimento econômico. Tá certo, pessoal? Obrigado por mais esse episódio. Até semana que vem. Um abraço.